Saiu uma pesquisa em que vocês fazem parte sobre marcadores genéticos em médiums. Me conta o que é isso. Então, essa é uma pesquisa em parceria com o professor Wagner Gattas, do Instituto de Psiquiatria, professor titular de psiquiatria da USP. O professor Wagner Gattas é uma das maiores autoridades no Brasil em esquizofrenia o pesquisador na área de neurobiologia, né, da esquizofrenia. E ele nos propôs, então, nos chamou para uma pesquisa em conjunto, já que ele estava estudando a neurobiologia, genética, alterações no cérebro de pessoas com doenças mentais, e se a gente estudasse pessoas saudáveis que têm experiências que às vezes podem achar que é doença mental, por exemplo, experiências espirituais de ter visões, de ouvir coisas, etc., que outros não estão vendo e ouvindo, mas que não necessariamente são patológicas. Será que tem características também semelhantes ou diferentes da doença mental? E o que seria do cérebro dessas pessoas? Bom, com base com essas conversas iniciais, nós desenvolvemos então um protocolo em que nós investigamos médiums, pessoas, né, que relatam experiências de contato com o transcendente, com espíritos, etc. E tinham que ser médiums muito experientes, no mínimo 10 anos de atividade, não tivesse nenhum ganho material ou financeiro com isso, e fossem bem reconhecidos pelo seu ambiente como médiums de destaque. E aí nós selecionamos esses médios no Brasil inteiro, mais de 10 estados. Uma rede de colaboradores foi mobilizada em mais de 10 estados para coletar isso. E nós analisamos na saliva desses médiums, pela coleta da saliva, essa saliva foi mandada para São Paulo, extraído o DNA, mandado para a Coreia do Sul para poder fazer o exoma, que é a análise dos genes que sintetizam proteína. O importante do DNA é que ele tem código, a descrição de que proteínas vão formar o nosso corpo. E a proteína é a parte estrutural, fundamental do nosso corpo. Então, nós avaliamos todo o exoma, todos os genes que sintetizam proteína dos médiums, e nós comparamos com parentes de primeiro grau não médiums, filhos, pais, irmãos destes médiums, mas que não eram médiums. Então, ou seja, eles tinham um nível socioeconômico cultural semelhante, uma genética parecida, parente de primeiro grau, mas um era médio e o outro não. Então, o que será que esses médios poderiam ter de genes diferentes ou alterações nesses genes? E nós identificamos milhares de genes, mas 33 genes que estavam modificados em pelo menos 1/3 dos médiums e em nenhum dos parentes de primeiro grau. Alguns genes estavam alterados em 90% dos médios e nenhum dos seus familiares. Então, isso sugere que esses genes possam estar por trás dessa capacidade dos médios terem esse tipo de experiência. Seria assim, grosso modo, seria um avanço, teria uma maior sensibilidade de percepção de coisas que os nossos sentidos não percebem? Isso influencia? Tem algum link? Então, essa é uma das hipóteses que nós estamos trabalhando. Porque nós sabemos que o nosso cérebro é um filtro para a realidade. A gente não ouve todos os sons que existem. O ultrassom a gente não ouve, o infrassom a gente não ouve. Ondas eletromagnéticas, a gente não vê o infravermelho, o ultravioleta. Nós vemos só uma faixa de luz, de som e tudo. Então o cérebro é um filtro para perceber algumas coisas. E os médios referem coisas que os outros não estão vendo. E há estudos no nosso grupo e outros grupos também, mostrando que muitas vezes esses médios percebem coisas verídicas. Têm informações corretas que aparentemente não obtiveram por vias convencionais. A questão é, será que o filtro do cérebro desses médios é mais poroso do que o nosso? Eles captam coisas que nós não captamos? Então, essa é uma das hipóteses, sim, de que esses genes estariam mediando essa possibilidade do cérebro captar coisas que nós não percebemos normalmente. Qual foi o impacto desse resultado na sociedade? Você já deu para sentir? Então, isso foi muito interessante, porque essa é a primeira vez no mundo que foi uma pesquisa ampla, com um grande número de pessoas que tiveram experiência. Foram 54 médiums, 53 parentes e mais outros 12 médios no grupo, que foi um grupo controle. Então, 66 médios investigados e exoma completo. Então, um estudo aprofundado assim, de experiências espirituais nunca foi feito. Então foi publicado numa revista internacional, a Brazilian Journal of Psychiatry, e esse artigo, em menos de um mês, ele já foi baixado mais de
14 mil vezes. É o artigo mais baixado da revista e atualmente está sendo coberto na mídia dos mais diversos pontos. A revista Folha de São Paulo publicou uma excelente matéria da jornalista Ana Virgínia, extremamente competente, minuciosa, cuidadosa. Foi a matéria mais lida da Folha de São Paulo daquele dia. Foi o post mais curtido do Insta da Folha de São Paulo. Saiu no Globo News esses dias também. Em um dia, 2 dias, mais de 700 mil visualizações daquele vídeo. O vídeo mais visto da Globo News nos últimos dias. Então tem havido uma repercussão muito interessante, acadêmica e do público em geral, percebendo a possibilidade de estudar cientificamente esse tema e abrir o debate aberto, franco, mais rigoroso sobre este tema.